Glória a Deus. Bom dia. Palavra de Deus para este momento, para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Se você pode ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que Deus tem para semear na sua vida. Receba, não perca nada. Não perca nenhuma semente, para que você possa produzir em prol do reino de Deus, para a glória de Deus, o que Deus fará na sua vida e através da sua vida. Tudo será para a glória de Deus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Louvado seja Deus, sejam todos bem-vindos. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos direciona, Ele nos acalma, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma, Ele nos abençoa através da palavra de Deus. A palavra de Deus que tem direção, tem endereço para a minha vida e para a tua vida nesse momento. Então não rejeite a palavra de Deus que é pérola. Não, ela tem muito valor, é como pérola, tem muito valor. Então receba a palavra de Deus que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo número 21. É aqui mesmo. É aqui que Deus, através daqui, Deus irá falando conosco na dispensação do Espírito Santo de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, Analice, louvado seja Deus, Jéssica, Renato, saudade, pastora Geralda, saudades, irmãos de Managuari, do Paraná, que Deus abençoe, nos acolheram tão bem, nos sentimos tão amados por Deus aí, que sentimos saudade, nos deixaram, nos ensinaram esse amor que nos deixou saudades. Louvado seja Deus, amamos muito vocês, que Deus abençoe as crianças, Derek, os dois, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu não me recordo o nome, é o Derek e não lembro mais me fugiu a memória, mas Deus sabe quem que é. Saudades de vocês. Estamos acompanhando vocês pelas redes sociais e vemos o crescimento, da obra, a bênção de Deus na vida de vocês, através de vocês. Pai do Senhor, Ana Paula, que Deus abençoe. João capítulo 21, louvado seja Deus. Do versículo 1 ao versículo de número 17, um texto um pouco longo, mas é necessário ser lido e ouvido, porque é a palavra para este momento, é a palavra para agora. À tarde você vai poder ouvir outras palavras, à noite, ou não sei que horário você está ouvindo agora aí, ou seja, outro horário vai ser outra palavra, mas agora, para essa situação, para este momento, vem a palavra de Deus a nós, através dessa palavra que está em João, capítulo 21. Derek e Enzo, um beijo para vocês, que Deus abençoe, um abraço, vocês estão lindos, glória a Deus, continue assim essa bênção. João capítulo 21, versículo 1 adiante, a palavra do Senhor diz. Bom dia, Márcia Nunes, vamos ouvir a palavra de Deus. Minha companheira Márcia Nunes, guerreira, semeadora da palavra de Deus, que Deus continue te abençoando, te usando na terra. João capítulo 21, versículo 1 adiante. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo.
e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhes disse, Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, porque por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Louvado seja Deus. Amados, a palavra do Senhor nos fala de quando, nos traz a memória de quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Amém, Solange? A paz do Senhor. Fátima,
Sejam todos bem-vindos, Patrícia. A palavra do Senhor vem a nós hoje, através de João capítulo 21, versículo 1 adiante, ao versículo de número 17. E o Senhor nos traz a memória de quando Simão Pedro e os discípulos vão pescar, ou seja, eles voltam a fazer aquilo que eles faziam e deixaram de fazer para seguir Jesus. Estavam acompanhando Jesus, mas agora Jesus morreu. Jesus morreu. Mas eles tinham a promessa. Eles sabiam, ouvido falar de Jesus, os ensinamentos, os avisos de Jesus, que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia, iria viver eternamente. Mas quando nós amados, nós ouvimos os ensinamentos de Jesus na teoria, quando Ele nos põe para viver na prática, é diferente, né? É diferente, né, Fátima? Alvorada do Sul, Paraná, louvado seja Deus. Não é verdade, irmão Delcides? Quando Jesus nos põe para viver na prática daquilo que Ele já ensinou, daquilo que Ele alertou, daquilo que Ele já avisou, quando chega o momento, quando Ele nos põe para viver aquilo que Ele nos ensinou, na prática, é diferente. Por isso que Ele permite eu e você viver aí, ó, na prática, situações. Sabe para quê? Pra gente ter experiência. Aquele que tem experiência com aquilo que vive, ele entende, ele compreende as coisas daquilo que ele aprendeu na teoria, diferente daqueles que não tiveram experiência. Eles conseguem entender, passar, eles conseguem compartilhar, ensinar de uma forma diferente do que aquele que teve só na teoria. Por isso que Jesus, Ele te faz passar, viu, Fátima? Saudade de você também. Eu lembro de você. Eu lembro. Louvado seja Deus, tu és uma bênção. Amém, Adriana? A experiência. Por isso, viva o que Deus está permitindo você viver. Amém, Solange? Viva! Viva o que Deus está permitindo, as experiências que Deus está te dando para você viver. São ensinamentos para você ensinar outras vidas. São aprendizado para você ensinar para outras pessoas aprenderem através da sua vida. E aqui eles não tinham alimento, não tinha peixe, não tinha pão. E ali agora Jesus não tá. Parece que Jesus foi embora. Tem momentos assim que você se sente tão segura, tão seguro, que Jesus está aí falando. Você está vendo Jesus, Ele está agindo. Você está vendo a manifestação de Jesus aí na sua vida, na sua casa. Mas tem momentos que parece que Jesus sumiu, desapareceu. Parece que Jesus não está com você, parece que Ele não está vendo, parece que Ele não está se compadecendo. Mas entenda que Ele é soberano. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas.
aparentemente ele se ausenta. Aparentemente, por causa do silêncio dele. Mas até esse silêncio, esse aparentar de ser uma ausência, é propósito de Deus. Ele tinha que se ausentar ali para os discípulos. Mas ele tinha o controle. Ele não perdeu o controle. Entenda isso. Ele tem o controle da situação aqui. Ele tem o controle da situação aí, ó, com você. Ele pode estar em silêncio. Talvez aparentemente ausente aí, mas ele está observando. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele está aqui, ele está aí onde você está. Aí, em outra cidade, em outro estado, em outro país, ele está aí. Ele está aí no Japão, com a tia Kê, com o tio Paulo. Ele está aí no Paraná, Mandaguari, Alvorada do Sul. Ele está aí em outra cidade, na cidade vizinha. Ele está aqui na minha casa, na sua casa. Está aqui comigo, está no teu trabalho. Está aí onde você está viajando ou dentro de um carro, escutando essa mensagem. Ele está. Ele é onipresente. Ele consegue estar aqui e estar aí. Está em outro lugar. Em vários lugares. Tá entendendo? Deus é maravilhoso. E Ele contempla a nossa vida, sabe? Os olhos dele estão sobre nós. E os seus ouvidos atentam ao nosso clamor. E quantas pessoas que, por não estar vendo Jesus, por terem acabado os recursos, tá com fome, tá passando por necessidade e volta a fazer aquilo que Jesus chamou para deixar de fazer. Quantos voltam por causa da dificuldade, a necessidade? E Pedro disse: vou pescar. Pedro volta, fazer o que ele fazia antes de Jesus o chamar para ser seu discípulo, para o seguir. E olha o perigo, olha a influência que nós podemos causar na vida das pessoas. E a influência, ela não vem não vai somente com as pessoas que estão ao nosso lado, caminhando conosco. São para aquelas pessoas que estão nos vendo. Pedro disse: vou pescar. E aqueles que estavam com Pedro também disse: também nós vamos contigo. Nós vamos com você. Você vai voltar a pescar, Pedro? Nós também vamos. Vamos voltar também. Vamos todo mundo. Estamos contigo. Olha, assim como Deus falou conosco ontem, né? Sobre Josué. Josué, se você pode, depois de acabar essa transmissão, depois de nós orarmos, e Deus trazer a mensagem completa para nós, o alimento necessário, completo para nós, ouça outras mensagens. A palavra de Deus, por mais que você sabe, você já ouviu, quando ela fala conosco em outro momento, ela vem, fala conosco, nos dá direção, porque ela é viva e eficaz. E você que pode, e Deus sabe se você pode ou não, seja um influenciador, seja um semeador da palavra de Deus, em prol do reino de Deus. Eu não entendo muito bem, mas quando eu termino a live aparece uma mensagem que não aparecia há anos atrás que eu fazia live, que não aparecia, mas durante 30 dias ficará arquivado no meu Facebook as lives, mas após 30 dias ela será excluída.
Aí eu recebi a mensagem que eu preciso compartilhar. Que 30 dias ela vai ser excluída. Mudou. Eu não entendo muito bem isso. Se alguém puder me explicar, ou se alguém entender, por favor, entre em contato comigo para me ensinar, porque eu gostaria de saber, para aprofundar mais nisso, até vou procurar saber. Mas pelo que eu entendi, eu preciso compartilhar antes dos 30 dias, para que essa semente, as mensagens de Deus não sejam excluídas. Por que a gente se atenta para isso? Porque é algo que é pérola. É algo como pérola. É um alimento muito poderoso, muito eficaz. Então nós não podemos negligenciar isso. Eu não posso fazer vista grossa para isso. Temos que estar atentos, não podemos perder. Deixar o inimigo roubar essa semente que pode ser semeada. É uma semente que pode ser semeada. E se a gente ficar disperso, assim como Jesus disse ali, a parábola do semeador, o inimigo ele pode vir roubar essa semente, não é verdade? Uma semente que é tão importante, tão eficaz, tão poderosa, que pode mudar a vida de alguém, que pode mudar o cenário, a saúde de alguém, que pode levantar alguém que está caído, que pode curar um paralítico, fisicamente, espiritualmente. E que nós venhamos a ser essa influência, ser um influenciador e não deixar o inimigo roubar. Aqui, Pedro, já mostrando que tinha já um jeito para chamar as pessoas, para, ou seja, liderar, para instruir, para influenciar pessoas. Tá vendo? Assim como Deus te chamou, como chamou Josué, para ser um influenciador, para que você seja usado para levar pessoas, para incentivar pessoas, influenciar pessoas, não para o mal, não para fazer dancinhas de TikTok, não para ficar com piadinhas, com fofocas, influenciando, aí lançando falso testemunho, falsas notícias, não. Influenciar a palavra de Deus em prol do reino, o reino de Deus, para a glória de Deus, para que haja salvação de almas, para que haja curas divinas, para que haja libertação, para que haja a manifestação do poder de Deus através da palavra. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, para que haja mudança de vida. Sabe, para aquele que está triste e sai alegre após ouvir uma mensagem de Deus, após receber a semente. Muda na nossa vida, porque não vai mudar na vida dos outros. E às vezes tem corações aí, terras, pessoas mais quebrantadas do que a gente. Sabe, se a gente frutifica 30, outros vão frutificar 60 por 1, 100 por 1. Vai frutificar mais que a gente. Por isso, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos influenciando. Talvez gostamos de influenciar coisas que é bem vista aos olhos das pessoas, até do mundo, né? Coisas que vão agradar, vão fazer as pessoas dar risada, né? Vão trazer interesse, porque aquilo que o inimigo apresenta é aparente aos olhos, é bonito, é cheiroso. Mas será que faz bem? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito,
Podemos fazer, compartilhar, influenciar o que nós queremos. Mas será que convém? Será que é bom? Será que edifica? Ou vai destruir? Nós temos que nos fazer essas perguntas. Será que vai edificar, abençoar a vida daquela pessoa? Das pessoas que vão ver e vão ouvir? Alguns vai rejeitar, porque nem todos aceitaram Jesus, nem todos aceitaram os ensinamentos de Jesus, as mensagens de Jesus, nem todos ensinaram, nem todos receberam, aceitaram os ensinamentos de Jesus. Sempre vão ter aqueles que vão rejeitar, vão ranger os dentes, vão tampar os ouvidos, ficar com raiva, porque essa palavra, porque que fica aí falando, pregando, trazendo mensagem. Muitos vão rejeitar, sempre vai ter aqueles que vão rejeitar, vão criticar, vão julgar, vão zombar, sempre vão ter. Mas a gente não se preocupa com isso, porque a gente já sabe que é necessário ter o joio no meio do trigo, é necessário ter os zombadores, é necessário ter o ímpio, é necessário ter aqueles que não vão crer. Mas o nosso papel não é ficar ali reclamando, debatendo, ficar ali tentando, forçando a pessoa a aceitar Jesus e acreditar em Jesus. Não. O papel nosso é influenciar, é semear. O papel de convencer a pessoa é o Espírito Santo. E Deus mesmo disse que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Então deixa o Espírito Santo trabalhar. Vamos trabalhar aqui, fazer o nosso papel, trazer a mensagem. Talvez o meu papel aqui é fazer aqui a transmissão, né, e compartilhar. E o seu papel aí é compartilhar, é influenciar. Talvez o meu papel de influenciar é isso aqui, é o que eu posso fazer. Talvez que você não pode fazer uma transmissão aí, mas você pode compartilhar. Então o seu papel é isso daí. Agora o papel de convencer é o Espírito Santo. Então deixa com ele, deixa ele trabalhar. E vamos trabalhar aqui, vamos focar no nosso. Vamos focar no nosso. E quando a gente está focado aí, por que não deixar o Espírito Santo convencer? E por que essa pessoa não entrega a vida para Jesus? E por que continua nesse erro? E a gente fica aí. Se a gente ficar parado aí, debatendo isso, ou questionando isso, nós vamos atrasar o nosso lado, né? Ou seja, vamos perder tempo com essas coisas que não vai nos edificar em nada. E tem pessoas olhando aí, talvez os nossos filhos, alguém aí, e vão ser influenciados pela murmuração. Então, vamos fazer o nosso, vamos focar no nosso, naquilo que Deus chamou para fazer. Vamos remover a pedra da incredulidade, vamos avançar, vamos crer para ver a glória de Deus. Amém? Vamos ser influenciadores. Pedro disse, vou pescar. E os discípulos disseram, também não vamos todo mundo. Vou ficar aqui parado. Não, vamos ir. Vamos lá. Ficaram a noite inteira. Nada apanharam. Nada. Tá vendo? Quando a pessoa que ela quer voltar a fazer aquilo que não é pra ela, não dá certo. Deu certo no passado, mas agora não dá certo. Porque está debaixo de uma palavra. É igual Moisés. Moisés feriu a rocha. Saiu a água da rocha. Aí na outra vez, o povo está com sede. Não tem água. Moisés, não fere a rocha não, viu? Deus falou, fala com a rocha. Moisés vai lá, na emoção, fere a rocha. Sai a água, né? Só que não era para ferir a rocha, para falar com a rocha. Você obedeceu. Então nem tudo que deu certo no passado vai dar certo agora. Ou seja, nem tudo que era para ter
para fazer como você fez lá no passado, é para fazer agora. Não é porque deu certo lá que vai dar certo agora. Não. Nós temos que saber bem o que nós estamos fazendo. Porque nós temos a presença de Deus. E, sabe, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, ela ficou na casa de Abinadab por muito tempo, muitos anos. E ali os filhos de Abinadab, que se chamam Uzá e o outro chama Aiô, eles conviveram com a Arca da Aliança. Tinham ali intimidade, porque conviviam, né? Muitos anos na mesma casa, né? Morando no mesmo ambiente. Gera uma intimidade, né? A Arca da Aliança. Mas aí, Davi decidiu levar a arca de volta a Jerusalém. Tá bom. Nossa intenção foi uma das melhores, foi ótimo. Só que não atentaram para a palavra de Deus. A intenção é ótima. Vamos levar a Arca da Aliança, vamos, então vamos colocar em cima de um carro. Mas o carro tem que ser novo, hein? Porque é para Deus. É para Deus. É a Arca da Aliança. O carro tem que ser zero. Né? Tem que ser virgem. Ninguém pode ter usado. Então tá, olha. Que legal. Então vamos. Colocou a Arca da Aliança em cima do carro, puxado por bois. Todo mundo, e louvando, e todo mundo feliz. Vamos levar a arca de volta, vamos levar a Jerusalém, todo mundo contente, né? Eles até prosseguem por um tempo, vão indo. Aparentemente 1000 maravilhas, o máximo. Tudo gostoso, tudo maravilhoso. Aparentemente perfeito. Aparentemente agradável aos olhos de Deus, porque a minha intenção é boa. A intenção é ótima de levar a arca a Jerusalém. A intenção é ótima em colocar em cima de um carro novo. Mas não estava conforme a palavra de Deus. Estava errado. A intenção era ótima. Nossa, ótimas intenções. Das melhores. Mas não estava conforme a palavra. Sabe o que aconteceu? Andaram por um tempo, né? Deus permite, Deus acorda, ó. Deixa eles, vamos ver. Deixa eles andar aí achando que eles estão certinho, achando que eles estão na direção certa, fazendo certo. Deus faz assim comigo e com você. E dá corda, sabe? Da linha. Então vamos ver até onde ela vai. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver. E vai indo. Eu e você achando que nós estamos no máximo. Estamos achando que estamos arrasando, né? E aí, Deus permite, ó, o boi tropeçar. A carroça. O carro balanga. E a arca que estava em cima pende pro lado para cair. Nossa, mais uma boa intenção, mais uma ótima intenção, uma das melhores, mais uma ideia perfeita aos olhos humanos. Uzá que estava atrás, aí eu estava na frente, Uzá estava atrás. Uzá viu, Uzá foi tentar segurar a arca. Que intenção maravilhosa, mas não estava conforme a palavra de Deus. Ninguém podia tocar na arca. Sabe o que aconteceu? Ele foi fulminado. Morreu. Na mesma hora. Morreu. Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Perca no meio do seu povo. Sofrimento, dor,
Sabe por quê? Porque a arca da aliança era para ser levado pelos levitas, carregado, atravessado nas argolas dos varões, para poder carregar em cima dos ombros. É a pé mesmo. É sentindo, né, o peso da arca carregando. É com esforço. Mas puxado por bois é mais fácil, né? E na carroça, puxado por um carro, é mais rápido. É mais rápido. Será que é diferente? Na minha vida e na sua vida? Querer carregar a presença de Deus com uma das melhores intenções, mas sem se atentar à palavra de Deus, e queremos fazer de uma forma mais rápida, né? Dá menos trabalho, né? Dá menos trabalho. Dá menos trabalho e menos cansativo, né? Menos esforço. E Deus olhando. Vamos ver até onde ela vai? Vamos ver até onde a Kelly vai? Vamos ver até onde esse povo vai? Eu vou dar corda para eles. E se a gente não se atentar a fazer conforme a palavra de Deus, podemos sofrer consequências. E talvez consequências irreparáveis. Consequências que não tem mais volta. Por isso que nós temos que ouvir essa palavra e receber essa semente, essa instrução, esse direcionamento, essa receita de Deus para nós, com muito temor e tremor. Eu tenho a presença e meu Deus, Ele é misericordioso, é o Deus de amor. Ele é. Mas Ele é um Deus de amor, misericordioso, mas é um Deus justo. E se nós ferimos a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, Deus não pode passar a mão na nossa cabecinha e dizer assim: tá bom, minha filha, eu vou mudar a palavra de Deus porque você errou, porque eu tenho compaixão de você. Não. Ele é imutável. A palavra de Deus também, ela não muda. Ela não passa, ela continua a mesma. As pessoas podem mudar, a ideologia pode mudar, a cultura muda, o fluxo muda, né? O sistema pode até mudar, né? Mas a palavra de Deus, ela não muda. Assim como Deus não muda, é imutável. Deus não se alinha à minha vida, aos meus conceitos, às minhas vontades. Deus não se alinha. Somos nós que temos que nos alinhar a Deus, à vontade de Deus. Ele diz: achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Ou seja, primeiro é você que vem. Eu não vou não. Você vem. Eu posso até ir e falar com você, te alertar, te curar, mas você vai ter que me seguir. Não é que eu vou seguir você para ficar aí consertando, limpando a sujeira sua aí, que você deixa para trás. Consertando os seus erros que você deixa para trás. Consertando aquilo que você anda quebrando pelo meio do caminho. Consertando aí os estragos que você faz no meio do caminho. Machucando um, machucando o outro. Machucando uma ali, através das suas palavras, das suas atitudes, dos seus olhares, dos seus gestos, as suas negligências, as suas faltas. Eu não vou ficar aí atrás de você, consertando os seus estragos que você deixa pelo meio do caminho. É você que vem a mim, você tem que se alinhar à minha vontade.
Assim diz o nosso Senhor para nós, eu e você. Ele não vai ficar atrás de mim, de você, aí fazendo o que nós queremos. Igual um pai, uma mãe que mima o seu filho. Não. Ele sabe como está o seu filho, quem é, que maturidade ele tem, que maturidade esse filho tem. É diferente, ele sabe quando é um recém-nascido, um filho recém-nascido, ele sabe quando é um filho que está já sentando, que pode sentar. Ele sabe já que é um filho que consegue engatinhar, ele sabe que é um filho que pode andar. Ele sabe que ele já está andando sozinho, que não precisa ninguém ficar atrás, observando ali, colocando a mão, né, ali, ficar ali, falando, tô aqui, ó, tô aqui, tá, filhinho? Pode andar, mamãe tá aqui, papai tá aqui. Não, ele sabe que pode andar sozinho, ele só fica de lá olhando. Mas aquele que não consegue ainda, tá, sabe, recém-nascido, ele tem que ficar ali pondo a mão, né, segurando, né, pra não se machucar. Aí ele usa dos seus meios, pessoas, né, um alimento diferente, né. Mas aquele que sabe comer sozinho, sabe até fazer o alimento, andar sozinho, ele fica só observando, isso daí consegue, né? Daí já tem uma certa capacidade. Então não precisa ele ficar falando, meu filho, tô aqui, ó, tá? Papai do céu tá aqui. Ó, o seu Deus tá aqui. Ele não precisa ficar nos mimando. Ficar ali, ó, falando, tô aqui, ó, eu faço assim. Não, ele já ensinou. Já temos uma maturidade para entender o que ele fala, o que ele nos ensina, para saber. Não, eu sei que Deus está aqui. Ele não precisa ficar falando toda hora que está aqui para mim. Vai ter momentos, talvez, de adversidade que ele vai vir, né? Vai nos abraçar, né? Ó, ele sabe quando a gente tiver, assim como um adulto, né? Quando tem uma perca grande. Ninguém precisa ali ficar paparicando uma pessoa, não. Mas tem momentos na nossa vida que às vezes é uma dificuldade, algo que perde alguém, uma necessidade. Aí alguém chega e fala, nossa, estamos juntos, tô aqui, eu com você, precisa de alguma coisa, tô aqui, né? Nos dá um abraço, dá uma palavra, vem com uma palavra. Assim é o nosso Deus. Tem momentos que ele vai, né? Sabe, numa situação que é uma situação mais de um nível maior. Então, essa situação é diferente. Então eu vou lá falar com a Kelly, né? Falar, minha filha, tô aqui, né? Assim como Deus falou com Josué. Não, tô aqui, vai, pode ir, instruiu. Então Deus vem e fala. Mas Deus não fica te falando toda hora para Josué. Faz assim, vira pra direita, vira pra esquerda. Não. Ele vai se tentando ali, ó, trazendo a memória. Não se aparta a boca dele o livro dessa lei. Não, tá guardado aqui, ó. Medita de noite e guarda a palavra no coração. Tem a presença de Deus. O Espírito Santo vai guiando. E aqui eles não apanharam nada, sabe? Nada. Aí de manhã, Jesus se apresenta na praia. Jesus sempre surpreendendo, né? Surpreendeu eles que eles nem perceberam que era Jesus. Sabe quando eles perceberam que era Jesus? A começar por João. Depois que acontece o milagre. Depois que acontece o milagre. Não é diferente de mim, de você. Às vezes a gente percebe que é Jesus só quando o milagre acontece. E Jesus está falando com a minha vida, com a tua vida, conosco, nos instruindo. Tem alguma coisa de comer aí?
Oh, que queres que eu te faça? Oh, vai para a direita. Oh, fala lá com aquela pessoa. Oh, lança a rede à direita do barco. Lá você vai encontrar. Oh. E Deus está falando. Jesus está instruindo, não é, Lia? Denise. E vão perceber que é Jesus. Depois que eles lançaram a rede, obedecendo, e já não podia tirar, não conseguia nem tirar pela multidão dos peixes. Tanto peixe, 153 grandes peixes. Algo extraordinário. Entenda, quando eu e você fazemos conforme nós queremos, na hora que nós queremos, assim como Pedro, vou pescar agora, é uma da minha vida, Jesus não está aqui, eu vou pescar. E como influenciador, né, como liderança, leva o povo junto. Ele não chama ninguém, mas não precisa você chamar. Tem coisas que você faz aí, você não precisa nem chamar as pessoas para fazer. Elas vão fazer porque estão te vendo. Porque Deus te chamou para ser influenciador, como liderança aí, como instrumento de Deus, que as pessoas olham e falam, nossa, ela tá indo, eu também vou. Que eu sei que é mulher de Deus. Ele tá indo, eu também vou, porque eu sei que é homem de Deus. Se ela tá indo lá, porque lá é bênção. Se ela tá andando com fulano, porque fulano é bênção. Não é assim? E assim as pessoas, elas, por admiração, não é por idolatria, admiração, porque ter como ídolo e ter como admiração é diferente. Mas ter por admiração, fala, nossa, como Paulo disse, né? Imita-me como imita Cristo. Ou seja, olha para mim e obedeça a Cristo. Por mais que eu aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo, mas sou de Deus. Pode olhar para mim e me imitar, porque eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu me esforço. Por mais que eu tenha os meus defeitos, as minhas limitações, mas eu sei quem eu sou, para onde eu vou. E eu sei quem cuida de mim, quem é meu Deus. Pode me imitar. Pode olhar para mim como exemplo. E aí, Pedro, como influência, né? Influenciou seus companheiros. E ali tinha João. Sabe, aquele que diferente, sabe, que olha para Jesus diferente, que está na presença de Jesus diferente dos outros, sabe, tem uma intimidade diferente, sabe, que é um coração diferente. A essência, cada um tem uma essência, assim como cada um tem um DNA. Cada um olha de uma forma, talvez todos com um olhar bom, né, para que todo o corpo seja luz. Mas tem pessoas que, assim como João, né, tem sabe, um jeito diferente,
uma mansidão, um domínio, sabe, um tratar diferente, uma recepção diferente. É hospitaleiro de uma forma diferente. Tem um entendimento diferente, uma visão diferente. E eu acho lindo isso, porque até na sua morte, né, João morreu diferente. Como dizem, né? Não morreu de morte matada, mas morreu de morte morrida. Ou seja, não mataram ele crucificado. Não, morreu assim, sabe? Naturalmente. Ali. Não que não seja a vontade de Deus aqueles que morreram crucificados. Sim, tudo que aconteceu na vida dos discípulos, dos mártires que morreram, foi permissão de Deus, né? Deus no controle de tudo. Mas eu quero expor aqui, a gente entender que quando nós temos um coração, sabe? Um coração dedicado, um coração amoroso, de um amor fraternal, e é conforme a intensidade. Talvez tem pessoas, os discípulos também tinham, né? Coração botado a Jesus, quebrantado, tá bom. Mas o coração sabe, eu vejo assim, o coração de João diferente. Sabe, misturando a essência de Cristo com a essência de João. Sabe, deu um negócio diferente. O Espírito, sabe, a presença de Deus na vida de João, conhecimento da palavra de Deus, que vem dessa essência, né, com a essência de João, sabe, como uma fórmula que mistura ali, ó, e dá, né, esse produto aqui, tá entendendo? E transforma nisso aqui. Então eu vejo assim, dessa maneira. Por isso que nós temos que renunciar. E eu entendo isso como algo que nós renunciamos, sabe? Algo que nós dedicamos a isso. É algo que eu tiro de mim para me entregar, para receber. Ou seja, tira algo de mim para receber algo. E sabe o que Deus me mostrou esses dias? Eu aqui fazendo live. E é tão gostoso porque enquanto eu tô fazendo a live aqui, sem preparo nenhum, confesso, não vou aqui falar que eu preparo para me aparecer, para me mostrar. Não, sinceramente, eu falo: Senhor, eu tô indo te obedecer, tu sabe da minha limitação. Se o Senhor não for comigo, eu não vou, que essa live não aconteça. Mas eu sei, se o Senhor está comigo, abrirei os meus lábios e o teu Espírito Santo falará por mim. E até estava comentando com meu esposo, falando que como que é gostoso, sabe por quê? Porque quando eu estou aqui, eu vou recebendo, eu vou da forma que eu vou me ter na disponibilidade, sabe? Deixo meu tempo disponível, deixo de fazer outras coisas para disponibilizar o meu tempo. Ele vai acrescentando. Enquanto eu entrego, ele entrega a mim. E sabe quando Deus me mostrou? Deus me mostrou assim numa visão, num vaso transparente, sabe assim? Eu enxergando o vaso. E a Kelly aqui, ó, esse copo é a Kelly. O vaso transparente enchendo. Enquanto eu tô aqui fazendo live, Deus vai derramando. Tô disponível. Kelly tá aqui fazendo, obedecendo. Tá descendo azeite. O azeite vai descendo. E aquele azeite que tem aqui dentro já, que é velho, que é antigo, o novo, ele vai renovando. Sabe? Quando vem um azeite novo, vai descendo, descendo, descendo. Aí vai transbordando, sabe? Vai transbordando. E até aquele velho que estava aqui embaixo, por causa do novo, ele vai renovando e o velho vai saindo, sabe?
o velho pensamento, as velhas emoções, sabe, aqueles velhos sentimentos. Conforme vai descendo o azeite, vai renovando. O velho vai saindo, o novo vai entrando. Sabe, vai purificando, vai limpando. Se tiver alguma coisa suja ali embaixo, alguma água, vai saindo e vai ficando só limpinha. Tá entendendo? Assim, Deus me mostrou. Por isso assim que eu sinto esse renovo quando estou aqui. E quando eu acabo a live, eu me sinto renovada. E muitas vezes, eu, até ontem, comentei com a minha filha, eu fui ouvir a palavra de Deus novamente, quando tem disponibilidade. E eu falo para eles, meu esposo fala, Deus usa eu para eu mesma. Como que Deus é lindo. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, irmãos. E eu ponho meu foninho de ouvido, deixo meu celular ali carregando, e vou fazer as coisas, e Deus... Eu não me lembro daquilo que, assim, cronometrado que eu falei, né? Eu só fico ali na dispensação, ouvindo. Eu sei que Deus vai falar comigo, porque aí eu vou estar ouvindo atentamente aquilo que Deus falou, né? Que quando a gente está falando aqui é uma coisa, né? Mas quando a gente está falando aqui, Deus vai entregando, né, pra gente. Mas depois para ouvir atentamente, sabe? Para mim mastigar, saborear o alimento, degustar, sabe? Sentir o sabor. Porque tem gente que engole a comida, né? O alimento. Tem gente que engole, vai. Tem gente que come engolindo, que nem sente, né? Não saboreia, não mastiga, né? Perigoso até passar mal, né? Ficar empanzinado. Dá uma má digestão. Tem gente que engole a comida que nem mastiga. E eu falei, não. Eu vou ouvir a palavra de Deus, né? Eu gosto de mastigar, saborear, sabe? Degustar. E aí eu tava ali, teve um momento que eu tava fazendo aqui uma faxina, arrumando as coisas, umas mudanças de móveis. E aí teve um momento que eu fui pra pia da cozinha. Fui lavar uma louça. Aí Deus usou eu pra eu mesma. Você que tá aí lavando uma louça. Eu levei até um susto, sabe? Aí depois eu lembrei que eu tinha falado, mas eu nem lembrava que ia falar naquele momento ali que eu tava lavando a louça. Sabe quando você tá fazendo as coisas? E eu falei, meu Deus, levei um susto. Sabe assim? Levei um susto, falei, meu Deus, como que o Senhor é? Até eu comentei com a minha filha ficou dando risada. E quis ouvir. Falou, mãe, põe aí então que eu quero ouvir o que você falou. Que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela tem endereço. É na hora certa. Ela vem a nós, né? Naquele momento ali que sabe que você está lavando a louça, e você vai ser despertado pela palavra de Deus, sabendo que é Deus falando contigo. E eu ali, por mais que eu tinha feito a live, Deus estava usando eu para eu mesma ali. Sabia que eu naquele momento eu estava lavando a louça para falar comigo naquelas palavras, naquele momento ali. E quem lavou a louça foi minha filha ontem, né? Após o almoço, depois da escola. E eu fui fazer outras coisas. E eu só fui lavar uma louça que tinha uns negocinhos ali que ela deixou de lavar, que ela esqueceu. Deus é tão lindo que ele permitiu ela esquecer de lavar. Umas vasilhas que nem estava tão suja, estava só com uma poeirinha, mas eu falei, tem que lavar. Eu falei, filha, você não lavou? Ela falou, mãe, eu não sabia que era para lavar, isso daí tá limpinho. E ela colocou em cima da mesa. Eu falei, não, tem que lavar. E aí eu fui lavar. Na hora que eu peguei 3 vasilhas, na hora que eu peguei para lavar, Deus usando para falar comigo. Você que está lavando essa louça. Sabe, quando Deus fala assim, a gente recebe diferente, sabe? Parece que dá um despertamento na gente. E é Deus dizendo assim, ó, sou eu que estou falando com você. Acorda aí. Desperta aí, prepara esse coração aí melhor para você saber que sou eu que falo contigo. Você não está ouvindo por ouvir, não. Sou eu que estou falando com você. Sou eu te ensinando, sou eu te instruindo, sou eu te prometendo.
E assim Jesus falou com eles: filhos, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: não temos nada não. Imagina, eles pensando: pescamos a noite inteira, mas não temos. E não temos nada não, estamos com fome aqui. Aí Jesus dá a direção. Ele sabe quando você está sem recurso. Ele sabe quando você está precisando. Ele chega na hora certa. Quando as coisas aconteceram aí e não deram certo, porque você quis fazer do seu jeito, no seu tempo, Jesus chega. E ele chega assim como ele chegou aquele dia lá, ó, andando por cima das águas, e os discípulos achando que era um fantasma, né? Achando que era um fantasma, mas não era, era Jesus. Era Jesus. Assim como Jesus fala com a gente, ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe da nossa necessidade. E pergunta: o que queres que eu te faça? Você está precisando aí? Você tem alguma coisa de comer aí? A porta fechada? Te humilharam? Desprezaram? Te traíram? Te abandonaram? Não tem recurso? Não tem dinheiro para pagar essa conta? Hein? Não vendeu nada? Tá difícil as coisas aí? O filho tá rebelde? A filha tá atribulada? O marido tá ignorante? A esposa? A esposa tá aí com falatório? Lança a rede à direita do barco e lá você vai achar o que você precisa. O que você foi aí no seu tempo, do seu jeito, e você não conseguiu. Jesus está dizendo aqui para mim, para você: faz do jeito que eu tô mandando, que eu tô te ensinando, que eu tô te instruindo, que eu tô te direcionando, que aí sim vai dar certo. Do seu jeito, no seu tempo, não dá certo não. Mas é a mesma coisa que vai fazer, mas agora não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é debaixo da tua vontade, não é debaixo da sua palavra, do seu achismo, é debaixo da palavra de Jesus. Agora as coisas diferentes. Assim como Jesus disse lá, depois que ele pegou o barquinho de Pedro, ensinou, e ele tinha visto que eles não pescaram nada a noite inteira, estava lavando as redes. E aí Jesus pede o barco de Pedro emprestado, Jesus ensina, tá, ensinou, agora vamos para a prática. Volta lá. Você não pescou nada a noite inteira, volta lá no mesmo lugar onde você não pescou nada, onde você fez do seu jeito, das suas vontades, do seu tempo. É favorável o tempo que você foi, né? O tempo que você foi era a noite que é para pescar, né? Você é profissional nisso, né, Pedro? Você é profissional, né? Você sabe como pescar, como jogar rede, aonde jogar, né? Você sabe. Você é profissional nisso, né? Você é profissional, você sabe até a hora certa que é para pescar, né? À noite, né? Então, você não pescou nada, né? Então, agora, você vai de manhã. Você vai de manhã para ir contrário ao teu profissionalismo, ao teu achismo, às tuas certezas, conforme este mundo. Então você vai agora debaixo da minha palavra, volta lá nesse mesmo lugar onde você não pescou nada. Mas agora num horário desfavorável, num cenário desfavorável. Agora você vai pescar. Voltaram, cheio de peixe. Mesma coisa aqui. Lança do lado direito. E aí sim vai dar certo. Aí sim vai acontecer. Mas imagina se eles ficassem ali: mas agora não é hora. Quem é o Senhor? Eu sou Pedro, profissional da pesca. Hein? Quantos são assim, né? Mas eu sou. Quem é você para querer me ensinar? E não vê que é Jesus através daquela pessoa humilde, simplesinha, falando com ele, dando instrução para ele. Mas ele se acha o profissional, né? Ela se acha
a espiritual, a mulher do círculo de oração, né? A irmã que ora, a irmã que profetiza. Não, mas ele se acha o pastor, o presbítero, o, né, obreiro, o servo de Deus, o espiritual. E se nós não vigiarmos, nós podemos ficar assim, viu? Por isso que a palavra de Deus vem a nós para nos chacoalhar. Ô, Kelly, desperta aí, ó, acorde. Desperta o que dormes. Você que tá caída aí, levanta. Tô te ensinando aí, tô te mostrando como que você não pode agir, como você pode agir. Ou seja, igual o médico, o que você deve comer, o que você não deve comer. Cuidado. Não é só o que comer, é o que não deve comer também. Ou seja, não é só o que fazer, eu e você. Ele ensina o que não é para fazer. O que não é para fazer. A palavra já ensinava ali como era para carregar a arca, transportar a arca, como que era para fazer. Ou seja, não era para fazer de outro jeito. Tem um jeito certo para fazer e não fazer. Tá tudo escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Por isso nós temos que ouvir a palavra de Deus. Eu não entendo, porque engole a comida. Muitos não entendem porque engole, sabe? Sem mastigar, sem degustar. Aí não sente, esse aqui tem sabor, eu acho que nesse alimento aqui tem alho, tem um pouquinho de cebola, né? Sabe? Quando a pessoa degusta, ela sente que tem nela, sabe? Mas tem uns não, que quer engolir a comida. Não sente nada. Engole, não sente o gosto. Não entende, sabe? Não degusta. Não usa o seu paladar para degustar, para saber, para entender o que tem naquele alimento, né? E quando a gente degusta, a gente sabe. Tem gostinho de canela, né? Não é verdade? Tem gostinho de cravo. Acho que nesse chá aqui tem gosto, hein? De canela, dentro de cravo. É assim, amados. Por isso que muitos, assim, podem agir, mas aquele que é discípulo, não. Aquele que é discípulo, em silêncio. Olha lá, é o Senhor, hein? É o Senhor. Depois que Jesus dá a ordem, é certeiro. Não tem erro, não tem erro. Debaixo da palavra, debaixo da promessa, não tem erro. Lançai a rede direita do barco e achareis. Lançaram e já não conseguia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele que Jesus amava disse a Pedro, que é o João. João disse, é o Senhor, hein? E quando Pedro viu, Pedro é assim, né? Se joga no mar, né? Igual aquele dia lá. É o Senhor que vem andando sobre as águas? Manda-me ter contigo. Jesus diz, vem Pedro, vem. Vem Pedro. Mas Pedro desce do barco. O que acontece? Pedro vive sobrenatural, andando sobre as águas, o máximo. Mas aí vem o vento forte. O vento é inevitável, mas o medo, o problema é o medo entrar em nós, deixar o medo entrar. O problema não é o vento vai vir, mas o problema é o medo que fez Pedro afundar. E Pedro começou a afundar nas águas, mas estava andando em cima das águas. Agora está afundando naquilo que estava andando por cima. Estava andando por cima dos problemas, agora os problemas estão afundando ele. Mas Pedro não é soberbo, não. Pedro não é arrogante. Sabe o que Pedro faz? Senhor, mestre, salva-me. Ou seja, ele reconhece, estou afundando. Deixei o medo entrar, estou afundando. Ele não tem vergonha não de assumir, estou afundando. Estou precisando da tua ajuda, me ajuda aí, estou morrendo. Estou perecendo, estou falindo. O negócio está desabando aqui. Ele reconhece. Jesus sempre com a mão estendida, né?
socorro bem presente, ó, puxou Pedro, salvou Pedro. E é assim que ele faz, ele é misericordioso. Nós não podemos ter vergonha de assumir. Nós não podemos ter vergonha de chamar, de reconhecer. Errei, tô afundando aqui, ó, tô nesse negócio aqui, ó. Fiz errado, fiz negócio errado, ouvi quem não devia ouvir, fiz negócio com quem não devia fazer. Comi o que não deveria comer, tô passando mal agora. Aí eu tô vivi uma vida errada, agora eu tô passando por uma enfermidade, mas ele é misericordioso, ele muda cenário, ele muda a situação. Precisamos crer. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe e ele perdoa. Ele sabe que os discípulos não perceberam que era ele. Mas eles obedeceram. Quem obedece vive daquilo que Deus tem. Obedeceram e pescaram os peixes. E Pedro lançou ao mar. E eles foram lá com aqueles peixes, lá, aqueles grandes peixes. E logo que eles chegaram ali na praia, onde Jesus estava, sabe? Viram ali brasas. Fogo, pão e peixe. Como diz, né? Você vai pescar e o peixe está assado. Você vem com a farinha e já tem o bolo pronto. É isso que Jesus diz para mim e para você. Nessa maneira. Eu tenho preparado para você. Está com fome? Tenho preparado. Você quer voltar a pescar? Você quer voltar ao passado? Por causa da tua dificuldade, por causa que a porta se fechou aí, porque algo aconteceu inesperado, você vê que Jesus está em silêncio e você quer voltar ao seu passado, às velhas práticas, aonde Jesus te tirou e disse para você deixar de ser pescador de peixe, pescador de homens. Para lançar a rede em pessoas que são almas viventes, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Já tem pronto. Quando você está preocupado aí com os teus recursos, com a tua casa, a tua família, quando você decide buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele tem tudo pronto, Ele acrescenta na sua vida. Ele não tem apenas o peixe, Ele tem o pão. Ele não tem apenas o peixe e o pão, Ele tem o peixe assado em cima de brasa. O fogo está aceso. E esse fogo, que simboliza o Espírito Santo, Ele queimará sobre o altar continuamente, não se apagará, não extingue, não apague o fogo do Espírito Santo. Paulo diz a 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 adiante: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Não extingais o Espírito. Quantas pessoas estão aí com o extintor, apagando o Espírito Santo? Não, Espírito Santo, tá quietinho aí. Tenho vergonha. Não, Espírito Santo, agora sou eu que conduzo o culto. E com o extintor lá, apagando. Não, Espírito Santo, manifesta não. E vai com o extintor lá, apagando o Espírito Santo. Não podemos esquecer que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele se entristece. Jesus tem pronto. Ele tem pronto aquilo que eu e você precisa. Ele quer que nós deixamos de olhar, de ajuntar tesouros nessa terra onde a traça, a ferrugem, tudo consome, os ladrões minam e roubam. E
e ajuntar tesouro no céu, que é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. A ninguém rouba. Como aqui, as coisas dessa terra. Busca primeiro o reino de Deus. Faça como Maria, escolha a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ninguém te tira o conhecimento, a verdade que liberta, aquilo que Ele te ensina. Quantas pessoas correndo atrás aí de conquistas para conquistar isso, conquistar esse pano, conquistar esse relógio, conquistar esse copo, conquistar essa caneta. E o inimigo vem, ó, rouba a caneta, rouba relógio, rouba o pano, rouba o copo. Mas aquilo que está aqui, ó, dentro, em mim, em você, o inimigo não rouba. A boa parte, a qual nós estamos aqui escolhendo, a boa parte a qual não será tirada. Isso é maravilhoso, amados. Ele já tem preparado. Ah, mas a irmã Kelly podia estar fazendo outra coisa, né? Podia. Tudo me alisto, mas nem tudo me convém. Eu sei que Ele tem preparado o pão e o peixe e a brasa assando o peixe. Quando Ele nos tira de algo, de um lugar, para obedecer, seguir as suas instruções, Ele provê, amados. Ele prepara tudo, a gente não precisa se preocupar. Às vezes o vento vai vir, a dificuldade vai vir trazendo medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir comprar? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir ter força? Será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir ter tempo? Será que eu vou conseguir conciliar isso? Já tem preparado. Ele tem preparado já aquilo que é para mim e para você viver. Não tenha medo. Não deixa o medo entrar. O vento vai vir, mas não deixa o medo entrar, não. Senão o medo vai fazer você afundar nas águas em que você estava andando por cima delas. Ainda que talvez você comece a afundar, mas Ele é misericordioso. Ele te levanta quando você reconhece, quando você assume. 153 grandes peixes. E Jesus chama. Vem, tem jantar para você. Tem alimento. Vem banquetear, vem. Vim de jantar. Vocês obedeceram? Vocês ouviram a minha voz? Mesmo sem saber, mas vocês obedeceram. Vem, eu tenho algo com vocês aqui, vem comer. Assim como Ele diz em Apocalipse 3:20, quem tem ouvidos ouça, né? Aquele que ouvir a minha voz. Quem quiser ouvir a minha voz, aquele que ouve a minha voz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui, ó. Ele chamou, ele bateu na porta. Abriu o coração, abriu a porta. Vem, então agora vem. Eu entrei, vocês me reconheceram, né? Agora vocês me reconheceram pelo milagre, né? Vocês sabem que sou eu, né? Vocês estão quietinhos aí, estão perguntando que sou eu? Vem jantar, vem sentar à mesa. Tem mesa preparada para você. Tem mesa posta para você. Jesus tomou o pão e deu-lhe, semelhantemente o peixe. E olha só, Ele vem e nos serve. Olha só. Além de tudo isso, Ele nos serve. Nosso maior exemplo de servo, Jesus. Ele nos serve. Depois de terem jantado,
depois de terem ali, depois de Jesus servir eles, pão e peixe já prontinho, assado, Jesus diz: ô Simão, falando para Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama? Simão, eu te amo, claro que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. De novo, segunda vez: Simão, você me ama? Sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí a terceira vez, 3 vezes, Jesus pergunta para ele se ele ama Jesus, assim como Pedro negou 3 vezes quando o galo cantou. Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí Simão se entristeceu por ter perguntado 3 vezes. E Pedro disse, Simão Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Pedro estava querendo dizer para ele: Senhor, tu sabe que eu te amo, o Senhor sabe tudo. Por mais que eu falhei, por mais que eu errei, por mais que eu neguei o Senhor 3 vezes, eu te amo. Por mais que eu pisei na bola, mas eu te amo. Por mais que eu fracassei aí 3 vezes, mas eu te amo. Por mais que eu negligenciei aí, não fiz o que era para ser feito, mas eu te amo. Por mais que era para mim orar, eu não orei, mas eu te amo. Por mais que era para mim ter ido na igreja e eu não fui, mas eu te amo. Eu errei, eu falhei, eu neguei, eu fiquei com medo 3 vezes ali, mas eu te amo, Senhor, tu sabes. Fracassei, caí, errei, vacilei, não vigiei, mas eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas. Na minha limitação, nos meus fracassos, nas minhas quedas, nas minhas faltas, mas eu te amo. Eu tô aqui, eu quero melhorar, eu quero me aperfeiçoar, que o poder do Senhor me aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu errei muito, falei que não devia, mas eu te amo. Tomei decisões que não devia, mas eu te amo, Senhor. Deus, conforta o seu coração nesse momento. E sabe o que ele disse para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não deixou ele de banco porque ele errou. Jesus não puniu ele. Você não vai me seguir não, Pedro. Simão, você não vai me seguir não. Vou pôr você de banco. Você vai voltar a pescar, Pedro. Não, Jesus não disse isso. Você vai voltar à sua velha vida, Pedro, porque você falhou, você me negou 3 vezes. Depois de andar comigo, de viver experiências comigo, de ver os meus milagres, os meus ensinamentos, saber das minhas instruções, das minhas promessas. Jesus não pôs ele de banco, Jesus não pôs ele para correr. Não, pelo contrário. Olha só, pelo contrário. Olha que Jesus maravilhoso. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Cuida das crianças, dos jovens. Ensina eles, instrui, protege eles dos predadores, dos devoradores, dos lobos. Cuida das minhas ovelhas, dos meus cordeirinhos. Cuida. Jesus estava dizendo para ele: você errou muito, você falhou. Mas eu sei que você me ama de verdade porque você quer obedecer os meus mandamentos. Porque você me obedece. Na sua limitação, mas você obedece. E é isso que nós demonstramos quando nós amamos a Deus, quando nós
obedecemos, guardamos os seus mandamentos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e assim praticamos, esse é o sinal que nós amamos a Deus. Amém? Talvez você se sinta aí tão culpado, tão culpada pelos seus erros, porque talvez você falhou aí, vacilou por alguns momentos. Você aí negou Jesus, vergonha, né? Por causa dos seus colegas, né? Mas Ele não desiste de nós, né, Patrícia? Nós amamos Jesus, Denise. Ele é maravilhoso. Ele é misericordioso, sabe? E esse amor nos constrange, nos deixa envergonhados. Sabe? Nos deixa envergonhados saber que quando nós somos tão falhos, tão limitados, e Ele nos perdoa. Ele nos dá a folha em branco, como Ele disse ontem, né? Nos mostrou na live de ontem. E Ele nos dá uma folha em branco. Ele não desiste da gente. A gente, ainda que nós nos quebramos nas mãos dele, como oleiro e nós o barro, Ele nos refaz de novo. Fala, ó, tá aqui, ó, fiz você de novo, ó. Se encha de azeite aí, tá pronta para ser usada como vaso de honra. Você como vaso de honra. As nações, na tua cidade, na tua família, no teu trabalho, na tua vizinhança, por onde você passa, você vai ser usado como um vaso de honra. Vaso de honra, cheio do azeite para derramar aí, ó, daquilo que eu te entrego. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né? Nós vamos orar agora. Você que entrou aí pelo meio da live, você que entrou aí no final e perdeu um pouquinho aí, deixou de receber um pouquinho da semente, um pouquinho do alimento que Ele nos trouxe hoje da mensagem, volte no comecinho e ouça a palavra de Deus. Amém? Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Eu mesma ouço, né? Porque aí eu vou degustar com mais calma e ouvir atentamente aquilo que Deus fala com a gente. Porque eu sou aqui apenas um vaso disponível, disposto para se encher aqui e derramar na vida das pessoas. Então depois eu quero receber também daquilo que Ele derramou através da minha vida nesse momento. Amém? Volte, depois deguste, saboreie cada alimento para você entender. E cada vez, conforme mais a gente ouve a palavra de Deus, posso ouvir 10 vezes essa live, essa mesma palavra. As 10 vezes Ele vai falar comigo diferente. Ele vai abrir meu entendimento, me mostrar algo diferente. Entendendo? Nunca é perdido. Quando a gente escolhe a boa parte, Ele acrescenta. Vamos orar? Você que tem pedido de oração, coloca nos comentários. Você que quer que ore por você ou por alguém, coloque seu nome nos comentários. Depois eu vou olhar todos os comentários. Ontem não olhei no tempo, mas eu vou olhar hoje, mais tarde. Amém? Coloque aí, eu leio todos os comentários. E aqueles que, para saber que eu li, eu dou uma curtida para saber que eu li, para saber que eu tô marcando no meu caderno de oração. Amém? É que eu não posso curtir todos, porque senão toma muito tempo. Amém, amados? Mas saiba que eu leio todos os comentários. E me alegro no Senhor e louvo a Deus por cada vida. Amém? E que Deus venha recompensar, abençoar cada um. Toma posse daquilo que Deus te entrega. Deus é fiel. Vamos orar? Pai, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos aqui gratos por tudo, pela salvação, pelo perdão, pelo sacrifício do Senhor na cruz, em favor de nós. Reconhecemos que nós não merecemos. Erramos. Estamos aqui constrangidos pelo Teu amor, Senhor. Envergonhados. Porque quanto nós somos falhos, como nós somos falhos, e o Senhor é tão bom, tão misericordioso, e mesmo assim o Senhor não desiste de nós. Mesmo assim o Senhor coloca em nós responsabilidades em prol do Teu reino, porque o Senhor esquadrinha o nosso coração, o Senhor prova os nossos pensamentos. O Senhor sabe que
Nós somos limitados, o Senhor reconhece, o Senhor perdoa quando nós reconhecemos isso e confessamos. E assim decidimos a mudar, a não errar como antes. E aqui estamos, Senhor, para bendizer ao Senhor, te agradecer por tudo, pela nossa vida, te agradecer por esse tempo. Talvez não agrade a muitos, mas é o tempo que o Senhor nos deu. E assim te damos graça por tudo. Não vamos deixar, assim como Paulo chegou à ilha de Malta no dia de chuva, frio, mas ele foi buscar gravetos. Ainda que os gravetos saiam ali, enquanto estivermos jogando gravetos, para que o fogo não se apague, em dias chuvosos, em dias de frio, que pode nos adoecer e nos fazer morrer espiritualmente, mas nós iremos buscar os gravetos, nós iremos lançar os gravetos na fogueira, no fogo, para que o fogo não se apague. Ainda que saia uma serpente e nos pique, ainda que as pessoas ao nosso redor olhem para nós, esperando a nossa queda, mas sabemos que nenhum veneno mortífero nos fará dano, porque o Senhor nos prometeu. Iremos continuar assim, Senhor, sendo ousados na fé, cheios do Espírito Santo, sem medo de peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Não iremos ter medo de espíritos malignos, de opressão. Não iremos ter medo das afrontas do maligno contra nossas vidas, porque sabemos que o Senhor está conosco. Não teremos medo das dificuldades, das necessidades. Não teremos medo do dia da manhã, o que comer, o que vestir, o que calçar. Nós estamos aqui buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabemos que o Senhor tem pão, assim como o Senhor teve para eles, pão e peixe já em cima de brasas. E o Senhor nos serve. Nós sabemos que o Senhor irá nos servir, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é aquele que vem para nos servir, nos trazendo o alimento necessário, aquilo que nós precisamos, tanto físico quanto espiritual. Quando nós estamos na dispensação do Teu Espírito Santo, fazendo a Tua vontade, o Senhor prepara tudo aquilo que é físico, material e espiritual sobre a nossa vida. Te damos graças, Senhor, te apresentando cada pedido de oração, cada nome, no caderno de oração. Meu Deus, Tu sabes, Tu conheces cada vida que está aqui, Senhor, nesse caderno. Meu Deus, Tu conhece cada vida que está aí nos comentários, cada vida que está aí crendo juntamente comigo. Aqueles que estão aí agora, aqueles que irão chegar e entrar, ter acesso a esse vídeo, Senhor, ó Deus, outro dia, em outro horário, mas o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. O Teu tempo não é como o nosso, cronológico. O Teu tempo é o tempo Kairos, Senhor. E aqui estamos, Senhor, na dispensação do Teu Espírito Santo para viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, crendo que Tu és um Deus que cura, salva, liberta, transforma e batiza com o Espírito Santo. E nós cremos que nesta manhã, nesse momento, o Senhor está curando enfermidade física, espiritual. O Senhor está curando enfermidade emocional. O Senhor está agindo com libertação, libertando pessoas, libertando mentes de pensamentos maliciosos, de depressão, de vícios, de manias pecaminosas. Nós cremos que o Senhor está libertando, o Senhor está levantando aquele que estava fraco, aquele que estava caído, aquele que estava afundando sobre as águas, Senhor, talvez por um vacilo, uma falta de vigilância, mas o Senhor nesta manhã, nesse momento, o Senhor toma pela mão direita, o Senhor levanta e o Senhor nos dá uma nova oportunidade para andar sobre as águas, para a glória do Teu santo nome, até a vida eterna, para a glória de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a tua bênção, receba a tua porção para a glória de Deus. E amanhã tem porção, outra porção para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Seja um semeador, um influenciador da palavra de Deus em prol do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário, entre 9h30 e 10 horas, 10 e pouquinho. Deus sabe todas as coisas. E tudo será para a glória de Deus. E assim nós iremos preparando nossa terra, nosso coração para receber cada semente, né? Para que assim venhamos a frutificar muito para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.